A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. Estou muito feliz com o Senhor, por tudo que Ele tem feito, né, irmãos? Até aqui tem nos ajudado o Senhor, verdadeiramente. Amém. Meu nome é Maviael Leão de Barros. Amém. Os irmãos aqui, eu sou da igreja aqui do Verbo Antares, né? Os irmãos me chamam carinhosamente de Mavi. Amém. Mas Maviael significa Deus vivifica, né? O nome está transliterado, mas significa Deus vivifica. Amém? Eu vou falar hoje sobre os fundamentos da fé. Foi uma das primeiras matérias que nós tivemos no Rema, né? Para nós que estamos se formando agora. E foi uma das matérias que eu achei mais importantes, assim, que foi a base para todas as outras matérias que nós aprendemos, né? E a fé é um dos temas mais importantes, assim, na vida cristã. Quando você entende os fundamentos da fé, os aspectos que estão contidos aí na vida cristã a respeito de fé, você vai ter uma vida abençoada, próspera, você vai conseguir viver o sobrenatural de Deus na sua vida, amém? Porque é por meio da fé, amém? A Bíblia traz vários textos, né, que fundamenta isso. A Bíblia diz que nós somos salvos por meio da fé, né? Nós somos justificados, né, pela fé, né? Diz que o justo ele vive pela fé, né? E a Bíblia diz assim que sem fé, lá em Hebreus, né, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé é um dos assuntos mais importantes, acredito que é o start inicial para que nós possamos viver essa vida sobrenatural na nossa vida cristã, né? E o tema que eu trouxe para esta ministração dos fundamentos da fé é fundamentados em Cristo e na palavra para viver uma vida sobrenatural, amém? Só fundamentados na palavra, fundamentados em Cristo, é que nós vamos vivenciar o melhor de Deus nessa terra, amém, irmãos? E falando de fundamento, né, nós vamos ler aqui o texto-chave aqui, que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Se você quiser ficar anotando, porque eu já deixei os versículos aqui já facilitado para a gente ganhar tempo, você vai anotando os versículos, depois você vai meditando, degustando essa palavra, amém? 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, amém? Então tudo começa em Cristo e termina em Cristo, amém? Efésios 2,20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, amém? Ele é a pedra angular, ele é o alicerce, né? Ele é a base que nos sustenta, que sustenta este edifício espiritual, amém? Efésios 2 diz assim que todo edifício bem ajustado cresce para se tornar um santuário do Senhor, amém? Então nós a cada dia estamos sendo edificados, né, como templo, morada do Espírito Santo, amém? E nós temos esta pedra angular, esse alicerce que é Cristo, né? Uma curiosidade, quando fala de pedra angular, né, na antiguidade, quando havia construções, né, eles construíam, muitas edificações eram construídas por pedra, e a pedra angular, que também é conhecida como a pedra de esquina ou a pedra principal, ela não era uma pedra qualquer, era uma pedra que era escolhida cautelosamente, era uma pedra escolhida a dedo, né? Porque aquela pedra ela não só serviria para sustentar a edificação, diz os historiadores que aquela pedra principal, aquela pedra angular, ela servia tanto para sustentar, como também para direcionar, para trazer o alinhamento, era uma referência para o alinhamento, e era uma referência também para aprumar. Para quem mexe um pouquinho com construção, sabe que esses três elementos é a base principal para a construção, né? O fundamento, o alinhamento, né, que o pessoal faz com a linha ali, faz com a régua para que a parede ou aquela obra suba retinho, né? Essas três são a tríplice aliança ali para uma boa construção, né? Então, nós edificados em Cristo, nós temos que ter Cristo como nossa pedra angular. Por quê? Quando você está fundamentado em Cristo,
né? Quando você tem Cristo como a sua pedra fundamental, você cresce como edificação, você é alinhado com a palavra de Deus, você é alinhado com a verdade de Deus, você é aprumado. Muitas vezes você precisa passar pelo prumo de Deus ali para entrar em linha, né? Então, quando você se firma na palavra de Deus, se firma na pedra angular que é Cristo, né, irmãos? Você vai crescendo na graça, no conhecimento, amém? E você é abençoado, amém? Diz assim que o alinhamento, né, é para que a construção seja construída bem certinho. A gente olha aqui, a gente vê bem certinho, né, bem retinho, né? O prumo, se você estiver desaprumado, você pode cair para frente ou cair para trás. Então nós devemos estar alicerçados em Cristo. E Jesus ensinou algo numa parábola, lá em Mateus capítulo 7, que ele falou que ele trouxe uma parábola falando do homem que construiu a sua casa sobre a rocha e um homem que construiu a sua casa sobre a areia, né? E diz que aquele que construiu a casa sobre a areia, veio o vento, veio a tempestade, veio a chuva e aquela casa caiu, né, desabou, e grande foi aquela ruína. Mas o que edificou a sua casa sobre a rocha, veio o vento, veio a tempestade, veio chuva, mas aquela casa permaneceu firme. E assim nós vamos permanecer firmes quando nós estivermos alicerçados, fundamentados em Cristo e na sua palavra, amém? A palavra de Deus tem poder, irmão. Sem Cristo nada podemos fazer, amém? A Bíblia diz isso, e lá em Hebreus 12 diz assim que nós devemos estar olhando firmemente para Jesus, Ele que é o autor e consumador da nossa fé, amém? Diz também lá em João 15 que sem mim nada podeis fazer, amém? Então Cristo é o início de tudo, é o final também de tudo, amém? Atos 17, Paulo diz lá em Atenas, quando ele chegou em Atenas, ele diz assim, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, amém? E é assim que nós devemos viver, amém, irmãos? Fundamentados em Cristo. Outra coisa que eu gostaria de falar, já foi falado algo assim, inicial pelo Luiz, né? A lei da fé, que é o princípio da justificação, né? Nós somos justificados por meio da fé, né? Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? E a lei da fé é esta, é o primeiro aspecto revelado por Paulo, né? Que diz que a lei espiritual que governa o reino de Deus é este, a salvação, a justificação, ela é pela fé, não é pelas obras, não é pela força do homem, né? Efésios 2, capítulo 8, diz assim, porque pela graça, pelo favor de Deus, sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, não é esforço humano, né? Mas é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente de Deus para nós, né? E não vem de obras, não vem da lei, né? É isso que ele estava querendo falar, querendo ensinar, que a salvação, a justificação, ela não vinha das obras da lei, da lei de Moisés, né? Ela vinha da fé, por meio da fé em Cristo Jesus, amém? Não vem de obras para que ninguém se gloria. Deus não nos aceitou porque nós éramos bons, né? Ele nos declara santo, nos declara justo, Ele nos aceitou porque nós cremos em Cristo, amém? Aquele que não conheceu o pecado, segundo Coríntios 5, 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, né? Para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Romanos 1,17 diz, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio até o fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Isso aparece umas 4 vezes na Bíblia, né? Que o justo viverá pela fé, amém? E a lei da fé é justamente essa, a lei da fé é o que ativa, né? Se é uma lei, é o que traz legalidade, né? O que traz legalidade para que você viva os princípios da palavra, a justificação, a salvação, a eleição, a redenção, a glorificação, né? E tudo isso alcançamos por meio da lei da fé, quando nós temos fé, amém? A lei da fé, ela não depende do esforço humano, mas da confiança absoluta em Cristo, amém? Daquilo que Cristo consumou na cruz. Nem eu, nem você conseguiríamos, irmãos, pela nossa força, né, alcançar a salvação e a justificação,
né? A lei de Moisés, eles sacrificavam, né? Obtinham o perdão do pecado, mas não eram justificados, e era isso que Paulo ensinava que a lei da fé, pela lei da fé, você não precisava mais sacrificar, nem todos os bois do mundo, nem os carneiros do mundo, nem os pombos do mundo inteiro conseguiria pagar a dívida que nós tínhamos, mas por um homem entrou o pecado, mas também por um homem entrou a justiça, amém? Entrou a salvação, por meio de Cristo nós alcançamos isso, Ele pagou o preço que era para nós pagar, amém? Um preço que nós não poderíamos pagar, né? E como diz lá esse primeiro texto que eu li em Efésios, é um presente de Deus, foi um presente de Deus para nós, irmãos, né? É por isso que nós devemos ser sempre agradecidos. Você está vendo que está meio conectado, né, o negócio aqui, né? Então nós devemos ser sempre agradecidos, né? O presente, quando você ganha um presente de alguém, você recebe presente, fica alegre, né? Fala, eita, que bonito. Agora, quanto é que custa, né? Quanto é que eu tenho que pagar? Você faz isso? Não, né? Quando você ganha um presente, você faz o quê? Você fica alegre, você recebe o presente e você agradece, né? Eu recebi um presente, nós devemos ser gratos, irmão, cada dia, por este grande presente que foi a salvação de Deus para nossas vidas, amém? Nós cantamos até um hino assim: te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, te agradeço. Esse devia ser o nosso hino matinal, amém? De gratidão a Deus por tão grande salvação, amém? Outra coisa que fala sobre fé é a nossa atitude de fé, que a Bíblia, que Paulo chama de espírito de fé, né? 2 Coríntios 4,13, ele diz assim: temos, portanto, o mesmo espírito da fé, como está escrito, criei e por isso falei. Então nós também, por isso, nós cremos e também falamos, amém, irmãos? Então a fé, esse espírito da fé, é aquela atitude interior, né, que nos faz perseverar diante das circunstâncias, amém? Não é aquele otimismo humano assim, que a gente fala assim, não, eu vou conseguir, eu vou fazer, talvez se eu estudar eu consiga. Não, a fé, essa fé, esse espírito de fé, é aquela certeza, é aquela convicção que você tem, aquela convicção divina de que a palavra de Deus funciona, amém? Aí nós tivemos vários exemplos aqui que os nossos irmãos trouxeram, falaram sobre Josué, Caleb, falaram sobre a mulher do fluxo de sangue, né, que eles tinham um espírito de fé. Josué não olhou para o gigante, não olhou para aquilo que os espias falaram, mas ele teve aquela convicção de que a palavra de Deus, o que Deus tinha falado, ia se cumprir, né? A mulher do fluxo do sangue também, ela tinha uma convicção dentro dela que ia receber aquela bênção, né? E tantos outros exemplos nós temos na Bíblia. Quando você lê lá em Hebreus 11, você vê lá na galeria de fé, tantos homens, né? Noé, que construiu a arca, né? Deus mandou ele construir, falou que naquele tempo não estava chovendo, nem chovia, fazia tempo que não chovia, não tinha nem uma nuvenzinha, nem no tamanho da mão do homem, né? Mas ele, mesmo assim, ele creu e construiu a arca, né, irmãos? É assim que nós devemos viver, né? Viver sempre, não olhando para as circunstâncias, né? Essa é uma atitude de fé, esse é o espírito de fé que nós precisamos ter e viver a cada dia, amém? Tentando fundamentar isso, eu trouxe um texto aqui, lá em Romanos 4, que eu achei muito interessante. Romanos 4, versículo 18, ele diz assim, que Abraão, ele creu contra a esperança, isto é, ele creu contra todas as evidências contrárias. Aí o versículo 19 diz assim, ele não enfraqueceu na fé. O que nós vemos aqui, que a gente pode enfraquecer na fé, né? Mas aqui tem um antídoto, aqui nesse mesmo texto tem um antídoto, no próximo versículo ele diz assim, ele não duvidou da promessa, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, amém? Então quando você crê em Deus, crê na palavra de Deus, na promessa, dando glória a Deus, você alcança a promessa, amém, irmãos? Ele aí diz assim no versículo 21, ele estava certíssimo, né? Que a fé é isso, é a certeza daquilo que nós esperamos, que o que tinha prometido
também era fiel e poderoso para fazer, amém? O Deus que nós servimos é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Você tem o Espírito Santo dentro de você, e você precisa falar para que essa fé entre em ativação, amém? Então você lê a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra, você ouve a palavra entra dentro de você, o Espírito Santo que está dentro de você, aquele Espírito que se movia sobre a face das águas quando não tinha nada, ele se move dentro de você, ativando essa palavra de fé, e traz à existência, quando você fala, as bênçãos de Deus e aquilo que você precisa, entende? Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, seja abençoado na prática dessa palavra, amém?